No vídeo de hoje vocês vão entender por que não conseguem aprender inglês ou mesmo não conseguem atingir a fluência, a evolução desejada. Até o final desse vídeo eu vou te provar que isso é possível de acontecer e que isso só vai depender, pasmem, de uma pessoa, que é você. Ao longo desse vídeo eu vou te dar 4 dicas que vão te ajudar, vão acelerar o processo de internalização da língua. Tudo isso vocês vão poder fazer de forma grátis, sozinhos. Teacher, em quanto tempo eu vou falar inglês? Essa era a pergunta que eu mais escutava ao longo dos 15 anos que eu dei aula em escolas de idiomas, quando eu fazia os testes de nivelamentos, e eu iniciava sempre a mesma resposta dizendo a mesma coisa, que depende. Então vamos lá, existem vários fatores que vão fazer com que tu consiga aprender a língua de uma maneira mais rápida, mais devagar ou mesmo estagnar frente à internalização do idioma. Depois de vários anos dando aula e me expondo a diferentes idades, dificuldades, problemas, faixas etárias, níveis, eu bolei 4 dicas que vão te ajudar a aprender a conseguir adquirir o idioma de maneira mais rápida. Então, bora para a primeira dica. Atenção e esforço. Para aprender, para internalizar qualquer língua, a gente precisa de esforço e atenção. Existe uma coisa que se chama neuroplasticidade, que é a capacidade que o nosso cérebro tem de criar novas conexões neuronais frente aos estímulos os quais a gente é exposto. Só que tem um porém, nós adultos, a gente só consegue criar essas novas conexões, esses novos neurônios, a partir de atenção e esforço. Ou seja, se a gente não colocar o nosso esforço, a nossa atenção naquilo que a gente quer aprender, naquilo que a gente quer entender, naquilo que a gente quer internalizar, que no caso aqui é uma segunda língua, a gente não vai ter resultado. Parece meio óbvio, mas não é. Muita gente precisa escutar isso aqui. Então, se você coloca o filme em inglês, com a legenda em inglês, toda bonitinha, legal, vou praticar meu inglês, o que que acontece? A tua atenção está voltada para onde? Para o filme e não para o inglês. E tá tudo certo, é um momento de prazer que tu tá tendo. Só que para ver neuroplasticidade, para ver um novo aprendizado, para a internalização da língua acontecer, a tua atenção tem que estar na língua e não no filme. Sendo assim, vocês precisam estudar. É bunda na cadeira, é foco, é colocar um trecho do filme, enfim, que você esteja assistindo ou queira praticar. Colocou um trecho do filme, pega papel, pega caneta, anota, volta, tenta ouvir de novo, perceba as nuances, as conexões, as contractions, as palavras que são parecidas. Senta e estuda, não tem outro jeito. Só que tem um porém, não adianta vocês fazerem tudo isso, colocar a atenção e o esforço de vocês, se vocês não têm a dica número 2. Então bora para ela. Exposição e constância. Não adianta então tu estudar, focar, sentar, papel, caneta, se você for fazer isso uma vez na semana durante 30 minutos. Eu nunca vou me esquecer de um aluno que eu tinha quando eu dava aula numa escola de idiomas. Eu me lembro dele chegando na escola, abrindo o porta-mala, pegando o material, participando da aula, que era uma vez na semana, se eu não me engano, de 2 horas. Quando acabava a aula, ele pegava o material, abria o porta-mala e jogava no mesmo lugar e só voltava a pegar o material na próxima semana. Esse mesmo aluno já estudava na escola, eu acho que há uns 2, 3 anos, e a evolução dele era ruim. Por quê? Porque ele se expunha à língua uma vez na semana durante 2 horas. E era esse mesmo aluno que chegava para mim e reclamava: acho que eu não vou conseguir aprender, inglês é muito difícil, eu não tenho tempo para estudar, e assim por diante. Então, se vocês querem realmente aprender, ou se vocês precisam, seja por trabalho, questões pessoais, enfim, para viagens, não interessa o motivo. Se vocês realmente precisam aprender uma língua, vocês precisam ter exposição e constância. Todo mundo sabe que se você vai na academia 2 vezes na semana, você vai ter uma evolução menor do que alguém que vai na academia 5 vezes na semana. Agora me diz, por que que com o inglês seria diferente? Por que que você quer estudar 1 ou 2 vezes na semana e ter uma ascensão vertiginosa, né?
conseguir evoluir de maneira rápida. Não existe. Não tem como aprender por osmose. Não tem como alguém chegar e abrir a tua cabeça e colocar o inglês ali dentro. Não vai rolar. A responsabilidade maior de quem está aprendendo alguma coisa é da própria pessoa que está tentando aprender aquilo. Então, se você estuda uma vez na semana durante 2 horas, você vai ter essa evolução, provavelmente. Se você estuda, se você tem mais constância, se você se expõe mais ao idioma por um tempo, de repente, reduzido, mas mais vezes na semana, você vai ter uma evolução mais ascendente. Ou seja, você vai ficar fluente mais rápido. Ainda, se você colocar o seu esforço e a sua atenção toda vez que você estiver estudando, se expondo ao idioma, isso vai acontecer ainda de maneira mais rápida. É por isso que a pessoa que viaja para o exterior e não está em contato com o brasileiro, ou seja, não tem como fugir para o português, ele consegue internalizar, ele consegue falar, aprender de maneira mais rápida. Porque ele está exposto 24 horas do tempo dele ali à língua e ele está tendo que se esforçar, porque ele não fala o idioma, ele está tendo que colocar o esforço, a atenção dele toda vez que ele vai tentar escutar, escrever, falar ou ler. Aproveitando a deixa, então, e falando um pouquinho mais sobre exposição, a gente vai para a nossa terceira dica, que é a fala. Não tem jeito, só existe uma maneira de você falar inglês, que é falando, obviamente. Se você não se expor, ou seja, o que eu quero dizer com se expor? É praticar a fala. Se você não pratica a fala, você não vai conseguir estabelecer uma conversa com alguém, mesmo que seja básica, não vai rolar. Então, não treinem somente as outras habilidades, que são escuta, leitura e escrita. Treinem o principal, que é a fala. Ela é a chave central para a internalização do idioma, para a neuroplasticidade ocorrer. Ela é a cereja do bolo para quem quer ficar fluente. Todo o resto é importante? É muito importante, mega importante, só que são acessórios. Agora, como que vocês podem aprender, praticar a fala? Quando eu estava estudando, por exemplo, cada conteúdo gramatical que eu aprendia, eu tentava colocar em prática no meu dia a dia, dentro do meu pensamento e falava em voz alta aquela estrutura. Por exemplo, vamos pegar o verbo to be, que eu acho que a maioria aqui já, pelo menos uma vez na vida, já viu ou ouviu falar. I am, you are, he is, she is e assim por diante. Quando eu estudava aquilo, eu ficava no meu dia a dia formando frases usando o verbo to be. Então, a todo momento, a todo local que eu me expunha, eu formava frases, transformava para pergunta, fazia a frase negativa, eu mesmo respondia as perguntas. E assim eu ia dizendo para o meu cérebro que existe uma outra maneira de se comunicar que não o português. E o que acontecia? Eu colocava meu esforço, minha atenção naquilo que eu estava fazendo, no meu pensamento, na minha fala. Então eu aliava a primeira dica, lembrem, que é esforço e atenção, com a segunda, constância e exposição. Eu me expunha à fala, que é a melhor maneira da gente internalizar uma língua, e de forma constante. Eu fazia isso praticamente todos os dias. Desse modo, a neuroplasticidade, o aprendizado, a internalização da língua, ela ia acontecendo devagarinho, é um longo processo, mas ela ia ocorrendo. Além disso, se vocês têm vergonha de conversar com alguém, se vocês têm receio, não se sentem confiantes, eu vou deixar aqui na tela aplicativos que vocês podem praticar a fala com inteligência artificial. Ou seja, vocês baixam o aplicativo, vocês vão entrar em contato com uma máquina e essa máquina vai fazer perguntas para vocês, vocês vão interagir. Na minha época não tinha isso, então por isso que eu fazia isso comigo mesmo. Eu trabalhava a fala, que os pontos articulatórios, eu ia me acostumando com esses novos sons que a gente não tem ou que a gente não usa muito no português. Vocês podem fazer isso agora
com diferentes aplicativos. Vocês podem praticar fala com inteligência artificial. Olha que maravilha! Só que aí a gente vai para a nossa quarta dica. Se vocês não têm vocabulário, e essa é a minha quarta dica, vocês não conseguem elaborar as frases. Não há como falar sem ter vocabulário. As palavras são a matéria-prima, são a base, são os tijolos na construção de uma casa. Existem diversas maneiras de estudar vocabulário. Eu vou dar 2 dicas aqui para vocês. A primeira é uma editora chamada Penguin, que tem uma coleção chamada Penguin Readers. Vou deixar aqui na tela também para vocês e na descrição. Essa editora ela tem uma adaptação de livros clássicos, por exemplo, para quem está estudando inglês como segunda língua. Então tem diferentes níveis, Starter, Beginner, Pre-Intermediate e assim por diante. Se eu não me engano, são 7 níveis. E dentro de cada nível, dentro de cada adaptação, você vai ter um número máximo de vocabulários que são usados para escrever aquele livro. Então, por exemplo, no nível Starter, se eu não me engano, são de 400 a 600 palavras. Depois deem uma olhada lá. Os livros não são caros, vocês conseguem encontrá-los também na Amazon, e é uma excelente forma de começar a entrar em contato, de começar a enriquecer o vocabulário de vocês. A segunda dica é trabalhar com aplicativos de flashcards. Esses aplicativos vão dando para vocês as frases em inglês com a tradução no verso em português. Eles são excelentes para a internalização da língua frente à memória de longo prazo. Respondendo aquela pergunta inicial do vídeo, em quanto tempo eu vou falar inglês? Eu jogo a pergunta de volta para vocês. Em quanto tempo você quer falar inglês? Quanto tempo você está disposto a se esforçar, a manter a sua atenção nos seus estudos? Quanto tempo você tem para se expor à fala? Quanto tempo você tem para manter um estudo constante? Independente de ser em escola de idiomas ou sozinho, enfim, tanto faz. A maneira como que vocês vão chegar lá não importa. O que importa são essas dicas, esforço, atenção, exposição, constância, treino da fala, aquisição de vocabulário. Vocês têm que ter isso de maneira obrigatória na mente de vocês. Não adianta eu ter o melhor curso, o melhor material didático, o melhor professor, se eu não estou me importando com a aula, se eu não tenho tempo para estudar, se eu não pratico, não adianta nada. Isso é secundário. Vocês me entendem? Então, se isso é realmente uma prioridade na tua vida, faça isso acontecer. De novo, só vai depender de você falar inglês e não de outra pessoa, e não de uma escola, e não de um professor ou uma determinada metodologia. Todo mundo consegue, todo mundo já aprendeu uma língua que é a língua materna, e todo mundo tem a capacidade, sim, de aprender uma segunda língua. A única diferença é que a segunda dá mais trabalho que a primeira. Mude o seu discurso. Fale que agora você vai conseguir. Parece meio clichê, meio papo de coach, mas o nosso estado mental, o nosso mindset, ele vale muito se tratando de aprendizado de uma nova língua. Então não diga que você está muito velho, não diga mais que isso não é para você. Faça acontecer. Se faça valer das dicas que eu dei. Viva a língua. Estude ela. Assim, você vai poder escolher se quer ter uma ascensão mais íngreme frente à internalização, mais devagar ou mesmo estagnar. Só você pode falar inglês mais rapidamente. So, see you and take care.